Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 27 de novembro, sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, somos convidados a abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um trecho tão pequeno, mas que nos remete a um ensinamento grandioso. Nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola para nos remeter aos sinais do tempo, aos sinais daquilo que remete então à nossa vida cotidiana. Jesus diz: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vê que os brotos estão surgindo, logo o verão estará perto. Então, Jesus convida eles a tomarem esse exemplo, ter esta imagem, para que assim possa também falar sobre as realidades escondidas, sobre o reino de Deus. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino dos céus, o reino de Deus está perto. Que coisas Jesus está falando? Aquilo que nós estávamos acompanhando anteriormente. Sobretudo, no que diz respeito ao Evangelho de ontem, para que possamos refrescar um pouquinho a memória, vale a pena nos recordar. E diz: quando virdes Jerusalém cercada por exército, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. E ele continua dizendo: na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, toda esta realidade do cosmo que está abalado. Jesus então diz: assim como quando olhamos para a figueira ou para as outras árvores e percebemos que os frutos estão surgindo, logo intuímos que o verão está perto. Então, olhando para essas realidades do tempo presente, somos convidados também a perceber que o reino de Deus está perto, está próximo a nós. Como isto? Sobretudo pela doação e entrega de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a Alto Basileia, o reino de Deus aqui entre nós. E Jesus continua dizendo: em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Que geração é esta? A geração daqueles que procuram a face do Senhor. Tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus
a palavra que é vida, a palavra que é eficaz, a palavra que dá origem a tudo. Esta palavra não há de passar. Peçamos ao Senhor esta graça, que o nosso coração seja capaz de acolher a palavra de Deus, a palavra que nos é oferecida, a palavra que nos é proclamada, enfim, a palavra que é o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.